Tema referência quando se discutem políticas públicas e suas complexidades. Tema que aparece de maneira significativa nas pesquisas de opinião pública, quando o tema é quais são as principais demandas ou as principais necessidades e aflições da sociedade em geral. A segurança pública encontra um desafio significativo, sobretudo quando diz respeito a quem é o responsável pela segurança pública em termos legais, municípios, estados, União, e o que efetivamente a gente pode entender por segurança pública que, muito provavelmente, veremos aqui, vai além daquilo que se convenciona chamar de policiamento. Ao que tudo indica, o tema não se encerra na lógica da atuação das polícias ou na própria existência das polícias. Nesse sentido, a gente começa com uma pergunta que é, Tânia, qual o papel do município na questão da segurança pública? E ele vai além desta lógica do policiamento? O município, ele hoje tem um papel muito tímido na segurança pública. Ele deveria e pode fazer muito mais do que faz. E esse resultado está relacionado principalmente a dois fatores. Um deles é a arquitetura da política de segurança pública, que foi definida na Constituição Federal de 88. E o segundo fator é a falta de conhecimento que os municípios têm da sua própria vocação nessa temática da segurança pública. A gente tem a tendência de abordar a segurança pelos problemas da segurança. E os problemas da segurança, eles acontecem na cidade. Eles não acontecem no estado, eles não acontecem no país. E hoje, o município ele responde muito pouco a esses problemas. Quando a gente olha para o desenho, para a arquitetura da política de segurança pública, a gente vai ver que o principal ator nesse contexto é o governo estadual, em função da competência das polícias estaduais, a Polícia Militar e a Polícia Civil. E o que a Constituição Federal fez, ela simplesmente reuniu esses órgãos num único texto e definiu as suas competências. Só que ela acabou consolidando um paradigma de segurança pública num modelo muito policial. Porque a política de segurança pública, ela define basicamente quais são os órgãos de segurança pública. E ela vai atribuir isso apenas ao governo federal, com as polícias federal, rodoviária e ferroviária federal, e ao governo estadual, Polícia Civil e Polícia Militar. O município, dentro desse desenho, é facultado a ele a criação de guardas municipais. Então, a guarda municipal hoje, ela não tem um status de polícia. E hoje no Brasil a gente tem menos de 10% dos municípios que constituíram guarda municipal. E essas guardas, elas acabam sendo aí o que o município tem como o grande instrumento na área de segurança pública. Então, a segurança pública no município, ela acaba ficando reduzida ao papel da guarda municipal, que não tem status de polícia e que poderia desenvolver trabalhos muito diferentes desse modelo policial que a gente conhece. Então, assim, o debate sobre segurança pública no Brasil hoje, ele está extremamente amarrado à questão policial. Então, é muito difícil você falar de segurança sem falar de desempenho da polícia, sem falar de violência policial. E aí você ainda associa ao número de prisões, associa ainda ao sistema penitenciário dentro dessa caixinha, que deveria ser uma caixinha em separado. Então, a gente tem um debate muito raso sobre segurança pública, né, porque as pessoas conhecem pouco sobre esse tema. E faz com que o município ele fique um pouco ao largo disso,
Porque quando você resume esse debate à questão policial, o município que quer participar desse debate, ele tenta muitas vezes fazer com que essa guarda assuma uma estrutura de polícia. Então, o que a gente tem visto na prática hoje é que os modelos de guarda municipal, eles têm tentado reproduzir o modelo da polícia militar. Então, até concorrendo, por vezes. Exatamente. Então, existe uma tensão até entre a polícia militar e as guardas, muitas vezes as polícias querendo estabelecer um certo controle. E, do meu ponto de vista, essa é a direção errada que o município tá indo, porque ele é que tem a capacidade, dentro daquilo que foi definido pela Constituição, de criar um novo modelo de segurança com as guardas municipais. E, além do que, existe algo que vai para além das guardas, que aí é quando eu falo da falta de conhecimento, né? Porque, hoje em dia, não é a presença policial apenas que vai fazer com que as pessoas se sintam seguras. O desempenho da polícia está muito associado ao controle do crime. E a gente percebe nos estudos que, assim, quando as taxas criminais elas caem, isso nem sempre faz um efeito na sensação de segurança das pessoas. Nós estamos numa cidade, a cidade de São Paulo, ela tem a taxa de homicídio, ela está abaixo de 10 por 100 mil habitantes. Isso é considerado o limite razoável pela Organização Mundial de Saúde. Então, não é um problema de epidemia, né? Mas as pessoas se sentem seguras na cidade de São Paulo, né? Então, existe um outro fenômeno que é diferente desse do crime, que é o medo do crime, que faz muitas vezes com que as pessoas não sintam vontade ou elas restringam o seu estilo de vida, que afeta a qualidade de vida das pessoas, porque elas têm medo de andar nas ruas, medo de andar em determinados lugares, elas deixam de fazer determinadas práticas, ações sociais, porque a estrutura da cidade ela não oferece os recursos para que as pessoas se sintam à vontade, seguras, para que elas possam sair de casa e usar o espaço público. A gente está falando de segurança, mas uma segurança que está voltado para o ambiente urbano. E aí, a Guarda Municipal faz parte? Faz, mas ela é um elemento muito secundário dentro desse contexto. Então, é o município que tem a vocação para trabalhar nessa questão. E aí, muitas vezes, o que a gente percebe é que ou o prefeito não conhece, ou muitas vezes aquela pessoa que está assessorando o prefeito, ele tem ainda essa visão do paradigma do modelo policial e acaba não investindo nessa outra perspectiva da segurança. Então, assim, o município ele tem um grande campo de investimento na área da segurança que ele não está explorando. Porque aí a gente está falando, por exemplo, de planejamento urbano, a gente está falando de mobilidade urbana, a gente está falando de zeladoria, dos cuidados que você tem com a cidade, da iluminação, da varrição. Então, é uma série de ações que a prefeitura, uma série de serviços que a prefeitura já faz no seu cotidiano, mas que não são ações que estão sendo coordenadas e direcionadas com esse objetivo. Então, a gente cai naquele problema da falta de intersetorialidade, da falta de coordenação entre várias ações que vão atingir um objetivo. Então, assim, muitas políticas que
sociais que envolvem diferentes pastas, diferentes atores, acabam enfrentando esse problema, né? Quando você envolve saúde, educação, assistência social, como é que você coordena isso tudo? O ponto ele ainda agrava na segurança pública, quando você olha por essa perspectiva de ambiente, né, de ambiente urbano, é que assim, falta conhecimento que aquilo pode causar um impacto na segurança das pessoas e que aquilo é muito mais importante do que você colocar câmeras para vigiar o que as pessoas estão fazendo. Tânia, como que nós sabemos que então esse paradigma mais policialesco da repressão está arraigado, né? E precisamos caminhar mais para esse paradigma de uma segurança pública intersetorial, mais na prevenção. O que você apontaria como especialista na área, em termos de passos, né, para os municípios começarem a adotar, né, uma política pública de segurança com essa visão mais sistêmica e também preventiva? Além disso, temos bons exemplos já de municípios no Brasil que começam a caminhar nesse sentido? A gente tem duas situações aí. Tem aqueles municípios que já têm a guarda municipal e tem aqueles municípios que não têm a guarda municipal constituída. Então, uma coisa é como você atribuir mais valor a essa guarda municipal, criar uma identidade associada à prevenção. Que essa é a grande vocação do município. Quando a gente fala em modelo policial, a gente ainda está tratando muito de uma ação muito repressiva, onde o policial sai à rua buscando o criminoso para prendê-lo, né? É claro que as prisões elas são necessárias, mas isso não é suficiente. O modelo de prevenção em que você envolve a polícia, você não sai olhando para o criminoso, você sai olhando para onde o crime ocorre. Então, você foca isso no evento. Uma alternativa para se agregar valor na guarda, tirá-la desse modelo que reproduz muito essa disputa com a polícia militar, é desenvolver um modelo que é de policiamento, mas é o policiamento orientado ao problema, que é conhecido como POP, né? Policiamento orientado ao problema. Isso foi proposto na década de 70 pelo Herman Goldstein, nos Estados Unidos, é um criminologista renomado. E depois o Bill Spellman ele ajudou a criar um modelo para implementar esse policiamento orientado a problema. Então, esse tipo de policiamento ele é muito localizado. Então, ele está voltado para um pequeno bairro, uma comunidade, né? Então, você envolve outros atores sociais, políticos, para tentar solucionar o problema que aflige aquelas pessoas, que nem sempre são problemas que estão relacionados diretamente ao crime. Agora, Tânia, eu queria aproveitar uma colocação sua a respeito da sensação de segurança, que me parece ter uma relação, ou pode ter uma relação, com aspectos de ordem cultural. A gente tem um sentimento na sociedade de que as pessoas, sobretudo quando envelhecem, gostariam de, depois de aposentadas, irem para uma cidade tranquila, em que pudessem ter uma casa, colocar a cadeira na calçada, bater papo à noite quando estiver quente, aquela cena tradicional, digamos assim. A gente sente muito mais que isso está se perdendo do que efetivamente está se ganhando isso. Quer dizer, talvez esta cena seja mais rara na vida das pessoas. E, de uma certa maneira, tem se falado muito ao longo das últimas décadas de se privatizar esta sensação. Quer dizer, eu construo grandes muros em torno de um conjunto de casas e este condomínio, com aquela segurança privada que me pede todas as identificações possíveis para que eu possa adentrar naquele espaço, né, me daria uma sensação de segurança. Onde a gente erra, ou este é o modelo correto?
Do meu ponto de vista, isso é uma falácia, você construir muros para criar a sua segurança, né? Você acaba construindo outros muros, né? Não apenas esse visível, mas daquela comunidade com o resto do mundo. Essa necessidade de interação, ela é do ser humano. Essa coisa de migrar para o interior, para outras cidades, isso já não faz muito resultado, porque a gente está percebendo, no estado de São Paulo, por exemplo, a interiorização do crime. Então, o crime também está migrando para outras cidades. Então, não adianta você ir para o interior, porque você vai se deparar com isso. Então, assim, a gente precisa encarar o problema e não tentar contorná-lo. E aí, para você tentar buscar uma alternativa, essa é uma solução difícil, isso envolve a participação também das pessoas, envolve a participação da sociedade. Então, se você quer criar um ambiente seguro, onde você possa sentar na calçada para conversar com o seu vizinho, onde você possa ir na padaria 8 horas da noite, caminhando a pé, né? Ir e voltar com tranquilidade, cruzar com alguém e dizer boa noite, né? Isso depende de uma série de ações, uma série de atores que precisam participar desse processo. Que aí seria essa outra alternativa que também envolve a Guarda Municipal, mas também para esses municípios que ainda não têm a Guarda constituída, né? Então, esses municípios que ainda não têm grandes problemas de crime, que são esses onde as pessoas têm uma qualidade de vida, em tese, melhor, esses sim deveriam começar a se preocupar com a prevenção, porque você geralmente tenta fazer alguma coisa depois que algo acontece, né? Então dificilmente os governos municipais eles têm adotado ações para manter a tranquilidade, né? Acha que está tudo em ordem, mas muitos indicadores, muitas evidências surgem e não são identificadas como ameaças à segurança ou à sensação de segurança, né? Então, aí que tem a questão da falta de conhecimento da gestão, tem a falta de conhecimento e muitas vezes a falta de vontade política de atuar nessa área, porque cá entre nós, segurança pública é um grande de um abacaxi, né? Então, muitos prefeitos, eles preferem dizer que esse é um problema do governo do estado, porque é o governo do estado que detém a responsabilidade sobre as polícias, né? Por quê? Porque é algo que você precisa ser criativo. Não existe ainda modelos empacotados onde você possa reproduzir, porque quando a gente está falando dessa sensação de segurança que está relacionada à qualidade de vida das pessoas, é algo que você vai precisar estudar em cada local quais são os problemas para identificar. E aí não é só uma ação governamental, você precisa da participação das pessoas. E a gente tem grande dificuldade hoje, né, não apenas no Brasil, mas pelo que a gente vê no Brasil, de que as pessoas participem, não apenas na segurança pública, mas participem na política de uma maneira geral. No estado de São Paulo, existem alguns espaços em que se discute segurança pública com a comunidade, que vocês já devem conhecer, é o Conselho de Segurança Pública, os CONSEGs, né? Então, esse modelo de CONSEG, ele tem um problema de desenho, mas assim, ele tem reuniões que são mensais, geralmente à noite, então a pessoa precisa deixar de assistir a novela, o jogo de futebol, para ir para essa reunião. Então, e algumas pessoas participam, alguns CONSEGs são mais ativos do que outros, mas a gente vê que assim, grande parte das pessoas que participam, elas vão para esse lugar para atender os seus próprios problemas, então consegue vir um balcão de reclamações, né? Então,
tem solução de continuidade, porque no mês seguinte, quando você leva uma resposta, a pessoa já não está mais lá, né? Então, esse desenho precisa ser revisto. Então, existe uma série de entraves governamentais e sociais que impedem hoje que a política de segurança pública no município ela avance nessa perspectiva. Mas, do meu ponto de vista, o principal deles é a vontade política. Porque se o prefeito, e aí depende do prefeito, se o prefeito tem a vontade política de criar uma alternativa, um modelo alternativo de segurança pública, porque aí é ele que detém todos os recursos, porque a gente está falando do ambiente urbano, a gente está falando da cidade, né, da ocupação do solo, das posturas municipais. É aquilo que o legislativo vai produzir para criar aí parâmetros para que as pessoas usem a cidade, né? São os fiscais que vão fiscalizar essas posturas. Então, está tudo na mão do município. Mas a gente não percebe que existe uma iniciativa do prefeito, né, para que isso seja feito. Então, assim, existem algumas pequenas iniciativas. Houve um 2009, 2010, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu até participei desse processo, que foi a política de choque de ordem, que justamente tentava integrar vários setores da prefeitura, né? E aí foi um modelo interessante porque quem coordenava isso era a Casa Civil. Então a prefeitura do Rio de Janeiro tem uma Casa Civil, que ela está posicionada, em tese, num lugar em que ela pode coordenar as outras pastas. Uma né? supersecretaria, né? Exatamente. Então, assim, ficou mais fácil essa posição de criar uma intersetorialidade. Né? Mas, mesmo assim, a implementação teve uma série de problemas e, assim... Houve descontinuidade. Isso, não houve uma avaliação do impacto dessa política também, que é um grande problema que a gente ainda tem no Brasil, né? Mas foi uma iniciativa, né? Que não alcançou o objetivo, o sucesso aí desejado, mas que é uma iniciativa mais que tinha um grupo de pessoas que estavam ali do governo municipal que eram pessoas mais bem preparadas tecnicamente, né? Isso é algo que falta no executivo, no que diz respeito à segurança pública, porque a gente está começando a ver agora algumas universidades promoverem cursos de gestão pública, então os gestores públicos estão sendo formados agora e você tem uma carência muito grande desse profissional na área da segurança pública. Então, o investimento também nesse tema nas universidades ainda é pequeno, né? E o que a gente vê, por exemplo, que quem está dirigindo, quem está coordenando essa área, são pessoas que, na maior parte das vezes, têm alguma ligação com esse modelo policial. Então, você tem policiais da reserva, da Polícia Militar, da Polícia Federal, que vão assumindo secretarias, né, de segurança pública no município, no estado, e que acabam reproduzindo esse modelo. Então, você não tem uma nova gestão. Então, assim, o grande problema hoje, em especial no município, que tem todo um campo de investimento, de alternativa na segurança pública, é gestão. Tânia, se nós pararmos para pensar, você disse, não temos modelos prontos e acabados, temos que trabalhar numa perspectiva ecológica, olhando para o território. Mas no Brasil, nos últimos 20 anos, aqui e acolá, a gente tem algumas experiências, por exemplo, de policiamento comunitário, né? Você falou dos CONSEGs também, dessa relação entre a área de segurança com a sociedade. No Rio de Janeiro, você citou, tivemos aí a tentativa das PPs, né? Esse modelo é um modelo passível de ser ampliado no Brasil? Quais são os avanços e as limitações hoje no policiamento comunitário?
O policiamento comunitário no Brasil, ele é uma caixinha que você pode colocar tudo. Então, quando você vai falar quais são as ações da polícia nessa área, você vai ver que tem policiais que estão ensinando artesanato, que estão fazendo escolinha de futebol, né? Então, não existe hoje uma definição conceitual do que seria isso. É um guarda-chuva. Isso, muito amplo, que dá para você pendurar qualquer coisa. E o problema não é se essas ações elas são coerentes, o problema é que você não avalia o impacto dessas ações, né? Você mencionou a UPP. A UPP é uma política, a Unidade de Polícia Pacificadora, é uma política no Rio de Janeiro que ela foi criada com base no policiamento de proximidade e policiamento comunitário, né? Então, assim, esse foi um dos grandes problemas da política. Ela já começou errada porque faltou essa definição conceitual. Quando você vai na prática, na UPP, a primeira pesquisa que fizeram com os policiais no Rio de Janeiro que trabalhavam na UPP, foram ver que a atividade mais frequente era abordagem policial. Como é que você vai dizer que abordagem policial faz parte de policiamento comunitário, policiamento de proximidade? Né? Então, hoje, você vai procurar nas polícias estaduais, você vai encontrar textos, políticas internas bem escritas, bem definidas, né, estruturadas, né? Só que você vai olhar na prática, a implementação dessas políticas, elas têm um sério problema, porque o policial ele não é preparado para fazer aquilo, então tem um problema aí no fluxo da informação, na capacitação desse indivíduo que está na ponta da linha. Assim, quem implementa a política é o policial da ponta, né? Ele é o burocrata do nível de rua. Então, o que um policial da rua faz é o que o governo faz. Quando um policial mata alguém, você vai dizer assim, foi a polícia que matou, não foi o soldado fulano de tal, né? Então, ainda tem um grande problema de você capacitar também esse indivíduo e fazer com que ele entenda qual é o papel dele ali. E isso não acontece por quê? Porque isso não está bem definido para os executivos da polícia e também do governo. Então, a polícia comunitária no Brasil hoje, ela tem algumas experiências, algumas boas até, mas ela está muito aquém do que deveria e poderia ser. E eu acho que a alternativa para isso é o policiamento orientado ao problema, que é algo que você tem condições de avaliar as ações e o impacto dessas ações. Tânia, durante um período, não sei se isso ainda existe, da forma como se imaginou que fosse razoável, as cidades, sobretudo as menores cidades, criavam aqueles portais. As pessoas entravam na cidade, tinha um portão da cidade mesmo, sempre com alguém ligado à segurança, uma lombada para reduzir velocidade e tal. Isso se mostrou ineficiente. E uma última pergunta. O que se pensa em termos legislativos para se chegar a esse universo da segurança que você está apontando? E se esse pensamento legislativo também não cai nas velhas armadilhas de só se reforçar a polícia? Uhum. E de onde viria o recurso se os prefeitos choram tanto, com razão inclusive, lamentam tanto a ausência de dinheiro nos cofres municipais? Essas pequenas intervenções, né, como você está dizendo, os portais, as lombadas, isso tudo é extremamente benéfico. Porque você vai criando, aí orientando as pessoas de como elas devem se conduzir dentro de uma cidade, né? Então, a sinalização, isso tudo é extremamente importante e está dentro desse contexto de segurança mais na perspectiva do ambiente. Os legisladores municipais hoje, eles
não tem trabalhado dentro dessa perspectiva. Então, assim, falta um conceito, uma redefinição de segurança e que esse seja um conceito transversal, que possa permear várias áreas. Quando a gente... E assim, em termos de recursos, o município, ele já tem os recursos, ele já está usando os recursos. Quando a gente está falando de cuidar da cidade, de zeladoria, você já tem esse recurso. Já está sendo utilizado. Empregado. É só você atuar isso de uma forma sistêmica e coordenada, com esse conceito de segurança pública, onde você conecta a varrição com a iluminação, né, com a sinalização, onde você integra com ações sociais, quando você vai lá, limpa uma praça, que você urbaniza aquela praça, que você integra com ações sociais para chamar as pessoas para ir para aquela praça. Então, assim, não são ações que deveriam ser isoladas, elas já estão acontecendo isoladamente. É só você começar a conectar essas ações e perceber que isso aí está gerando qualidade de vida e que isso está relacionado à segurança pública, só que ela está numa outra chave. Eu até estava comentando antes, fiz uma pesquisa o ano passado sobre a arquitetura da política de segurança pública, com a ideia de tentar ver o que está sendo feito com relação a esse desenho da política que foi definido no artigo 144 da Constituição Federal. Então, nós levantamos no período de outubro de 88 até dezembro de 2015 as propostas de emenda à Constituição em relação a esse artigo 144 e os projetos de lei, né, que regulamentavam isso, porque quando o artigo 144 ele vai definir as competências, ele vai dizer que isso tem que ser regulado por lei. Então esperava-se que houvesse uma atividade legislativa, né, para que fosse regulado as competências das polícias do nível federal e do nível estadual. E o que os resultados mostraram que existe uma intensa atividade legislativa para mudar esse modelo. Então, nós conseguimos levantar 127 propostas de emenda à Constituição. Nenhuma foi aprovada até hoje. Então, e a gente reuniu isso em alguns grandes temas, e quando você começa a ler essas propostas, você vê que muitas delas se repetem, né? Então, são algumas que vão falar de desmilitarização, de unificação, de ciclo completo, algumas vão querer descentralizar o poder, umas vão centralizar. Então, assim, fica muito claro que existe uma tensão entre o governo federal com o governo estadual e o governo municipal com o governo estadual. E o governo federal ele tenta empoderar o município para diminuir o poder do Estado. Então tem um conflito. Então essas PECs elas mostram muito mais essa tensão que existe entre esses poderes para tentar repartir um pouco esse poder do governo estadual em razão da competência das polícias, mas em não mostrar nada de novo. E aí o que é interessante é que assim você tem um grande volume dizendo assim, olha, queremos desconstruir esse modelo. Quando você fala de desmilitarização, unificação, você diz, não quero esse modelo está relacionado ao passado, queremos outro. Mas não projeta para o futuro, não fala muito bem qual é o outro. Está dizendo assim, quero desconstruir o passado, né? E aí você tem um outro grupo de PECs que vão querer regular, apenas legitimar a Força Nacional, que ela não está dentro desse contexto. A Força Nacional, ela simplesmente um empréstimo, né, das polícias estaduais para o governo federal. Então, assim, ele está reproduzindo esse modelo que está sendo criticado. E quase 50% das propostas é para a municipalização da segurança pública.
Isso quer dizer criar uma polícia municipal ou dar poder de polícia para as guardas municipais. E o que chama atenção é que, eu disse, menos de 10% dos municípios têm guarda municipal. Então, assim, é um grupo que tem uma representatividade política muito pequena diante desse resultado. Então, o que a gente começa a perceber, assim, existem muitos outros interesses, o governo federal está muito presente nisso, em fomentar essas propostas, mas quando se fala em municipalização, em criar uma nova polícia, é justamente reproduzir um modelo de polícia militar, e não de civil, e não polícia de ciclo completo, que a grande maioria das propostas querem desconstruir. Então, tem uma contradição muito grande. Esse debate, ele não avança, essas propostas. Então, assim, o poder legislativo, os policymakers, eles têm contribuído muito pouco para aperfeiçoar a segurança pública. E quando a gente olha para os projetos de lei, a gente encontrou apenas 12 projetos de lei, apenas 2 foram transformados em lei e eles foram propostos pelo Poder Executivo e não Legislativo. E era, em tese, uma obrigação deles fazerem essa regulamentação dos órgãos de segurança pública, né? Então, por aí a gente vê o quanto o debate é raso, né? Das pessoas não perceberem que muitas vezes o legislador ele está apresentando uma proposta apenas para criar uma agenda, para ele ganhar visibilidade, porque está próximo de uma eleição, né? E ele sabe que, na verdade, aquela proposta de emenda à Constituição ela não vai prosperar, porque ela é a reprodução de um modelo que já saiu fora. Então, é lamentável essa situação. Então, isso depende muito mais do prefeito. Depende muito mais do município. Se quer construir cidades seguras, oferecer mais qualidade de vida e fazer a obrigação mesmo que o governo tem que fazer, de prover segurança para as pessoas, a responsabilidade está muito mais hoje na mão do prefeito do que do governador ou do que do presidente. Desafios estruturais, aspectos transversais, desafios associados a uma ideia de cultura, de participação, inclusive, da sociedade na temática, desafios relacionados às questões do legislativo, mas principalmente uma responsabilização significativa das prefeituras e dos prefeitos na criação da sensação de segurança que deve existir nas cidades. Brasil e a cadeira EASH-USP conversaram com Tânia Pink. Muito obrigado, Tânia. Eu é que agradeço. Obrigada.